em exercício, deputado José Luiz Nance, senhores deputados presentes ao expediente inicial. Não poderia eu ter outro tema no dia de hoje, qual não seja a matéria feita pelo Fantástico da Rede Globo de televisão e repercutido por diversos jornais desse país sobre a forma escandalosa em que o processo de corrupção vem se agraçando no sistema licitatório brasileiro. E o exemplo foi no Hospital do Fundão, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde um repórter, previamente combinado com a direção do hospital, resolveu mostrar ao público brasileiro como é o procedimento de se viciar as licitações, de se colocar sobrepreços nessas mesmas licitações e de como uma quadrilha se forma, um dando cobertura ao outro. E 4 empresas foram ali fragadas. A Toesa, já conhecida no estado do Rio de Janeiro, a Locante, também já conhecida no estado do Rio de Janeiro, e 2 empresas que já pululam por aqui, mas de nome não muito conhecido, Rufolo e Bela Vista. Senhor presidente, jamais vi cenas tão indecorosas, criminosas e grotescas. Eu costumo dizer que a impunidade é sinônimo da corrupção. E o que viu-se ali foi a síntese da impunidade com a corrupção. Com sínteses absolutamente absurdas, como uma das representantes das empresas corruptoras a dizer que aquela era a ética do mercado. Quem estudou economia e o sistema capitalista tem as regras de mercado para as concorrências, para as licitações. Quanto maior o número de concorrentes, melhor, para se diminuir o preço e se ter um serviço de boa qualidade com a modicidade do preço. E o que se viu ali foi exatamente uma postura aética em relação ao mercado, onde as licitações são viciadas e os preços são absurdos. Vemos o outro dizer que a empresa protege o contratante e o contratado. Protege de quê? Do império da lei, e facilita o império da corrupção. A forma como as políticas públicas e o processo licitatório é abordada é uma forma desmoralizante. Chega lá um outro cidadão, o deputado Coronel Jário, e diz o seguinte: mas se for uma concorrência, basta que o senhor me diga quem retirou o edital, porque o trabalho lá fora nós vamos fazer. Isto é, ou montar um cartel ou uma aliança espura, criminosa, para decidir quem ganha a licitação, certamente com um preço maior ainda. Então ali a tipificação de formação de quadrilha,
de corrupção ativa, de corrupção passiva, de improbidade administrativa. Há amplo material para a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fazerem uma denúncia muito forte. E não me venham dizer, os advogados de defesa, que ali era uma montagem, uma farsa, porque o crime, ele existe na consecução ou na tentativa, e ali todos os atos preparatórios, inclusive de formação de quadrilha, houve. Conselho da Paz, deputado Robson Leite. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência traz esse tema, primeiro orador inscrito, com muita propriedade, parabenizo inclusive por isso. E o interessante da denúncia é que não é apenas o corrupto, mas a figura do corruptor. Fundamental, é inadmissível que uma pessoa da área empresarial venha dizer que essa é a ética do mercado. Isso desrespeita a todos aqueles que trabalham de maneira séria, inclusive na área empresarial. Profundamente lamentável. Temos que exigir aqui essa casa todas as investigações necessárias, o Ministério Público, enfim, para os culpados serem punidos, e a gente evidentemente se debruçar sobre a questão para aperfeiçoar o sistema. Parabéns por trazer esse debate à tribuna. Até porque, deputado Robson Leite, se aquela é a ética de mercado, é melhor acabar com o mercado. Aquela é a antiética, é a corrupção mais deslavada possível. Conselho da Paz, deputado Paulo Ramos. Deputado Luiz Paulo, uma coisa me intrigou. É claro que o capitalismo não tem ética. A ética, no modelo liberal, no modelo capitalista, é a ética da corrupção. Então, não é novidade. Mas o que me surpreendeu na matéria da Rede Globo é que o interlocutor não era apenas o jornalista. Estavam tratando ali da abertura de envelopes de licitação, e não apareceram os representantes do serviço público. Por que a Rede Globo oculta? Qual é o papel que a Rede Globo quer cumprir? Me parece que somente quer substituir os fornecedores e os prestadores de serviço, para que a corrupção continue a mesma, porque só apresentou os representantes das empresas. Uma matéria que merece toda a crítica, porque pretendeu expor uma ferida sem apresentar aqueles que, em representando o serviço público, participavam da negociata. Deputado Paulo Ramos, evidente que respeito o seu ponto de vista, mas tenho discordância em relação a eles. Primeiro, uma discordância de fundo. Se eu for acreditar que a ética do sistema capitalista é a corrupção, eu tenho que voltar para a minha juventude e tentar trocar esse sistema por outro. Segundo, é que eu entendi que o jornalista da TV Globo, foi nomeado como presidente da comissão de licitação. Eu entendi que as licitações foram publicadas, elas aconteceram de fato, e que todo esse sistema, que durou possivelmente uns 60 dias, foi gravado. Mas o que eu queria expor de fato, é que ali se retratou uma triste realidade que acontecem em municípios, estados e na União, e que a chaga de fato existe. E se a chaga de fato existe, este caso tem que ser tratado de forma exemplar, visto que algumas daquelas empresas são reincidentes específicos. Por isso, senhor presidente,
reunimos hoje a Comissão de Tributação com as presenças do deputado Robson Leite, do deputado Sabino e do deputado Marcos Vinícius, e já oficiamos ao presidente da Casa, por decisão da Comissão de Tributação, que o Tribunal de Contas do Estado audite os procedimentos licitatórios para ver se eles não estão viciados no Estado, quer sejam as concorrências, tomadas de preço, cartas convites e dispensas de licitação. E se tiverem vícios em relação a essas 4 empresas ou outras que têm cobertura às mesmas, proceda-se à auditoria dos contratos para ver se não houve sobrepreço, isto é, superfaturamento, para que nós possamos saber de fato se aquela prática também vinha acontecendo nas licitações do Estado. E o nosso caminho é um caminho de bom senso. Tanto é que o próprio governo do Estado suspendeu esses contratos para que o governo do Estado se posicione em relação a eles. Então, este momento é um momento de você verificar o que está acontecendo, punir os culpados e produzir propostas que minimizem a possibilidade disso acontecer. Hoje mesmo me surgiu uma. Por que será, na época da informática, deputado Luiz Martins, que as comissões de licitação têm que entregar o edital àqueles que desejam? Por que os editais não são publicizados, já que são todos informatizados, no site daquela comissão de licitação ou da secretaria que está contratando o serviço? Porque evita esse tipo de controle. Essa já é uma medida que não precisa nem lei, pode ser adotada já. Então estamos alertando sobre essa questão e evidentemente que isso não pode ficar impune. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo senador inscrito, ilustre deputado